Beleza? Vamos abrir então aqui. Tony, então, né, foi escolhido dos reforços aí para participar hoje da primeira coletiva. Tony, bom dia. É Cláudio Viola, meu nome, eu sou dos jornais O Maringá e Jornal do Povo. Você trabalha numa posição no futebol onde, naturalmente, existe uma pressão muito grande. Mas, no caso do seu novo clube, no caso do Maringá Futebol Clube, mais ainda por conta de que, recentemente, episódios, há muita cobrança de parte, eu não diria nem da torcida, mais da crônica especializada. Você já fez um estudo dessa situação? Você viu o retrospecto recente dos goleiros que te antecederam? Você tem consciência da pressão que você vai enfrentar aqui? Bom dia. Essa posição eu falo que ela é meio ingrata, né? Porque você pode fazer 10 jogos bem, se você falha um, todo mundo já fica desconfiado, né? Mas assim, agradeço pela oportunidade de estar aqui, vim preparado, vim em mente que eu tenho que fazer o meu melhor, e onde eu coloco os meus pés eu procuro fazer o meu melhor, independente se é em campo ou se é fora. Então já vim preparado para o desafio, né? Cabeça boa, e espero poder, as minhas expectativas são as melhores possíveis, espero poder contribuir com todos que estão aqui e poder fazer a minha parte bem feita. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Tony, você que recentemente teve passagem por uma equipe que estava na Série B e que hoje frequenta a Série C, no caso do Guarani, 2023, e posteriormente também no futebol da Albânia, digamos assim, o futebol fora do eixo, como o pessoal gosta de falar. Como que agregam essas experiências para você aqui no Maringá Futebol Clube? E também, aproveitando a pergunta do Viola, você é o 5º goleiro a atuar no Maringá nessa temporada. Como que é para você essa experiência? Não, foi uma experiência diferente para mim, né? Tive uma passagem muito boa pelo Guarani em 2023. Depois tive a oportunidade de ir para fora. Isso foi bem legal, agregou bastante para mim. Por mais que eu estava no futebol que não é muito competitivo, mas assim, é como eu falei, aonde eu coloco os meus pés eu procuro dar o meu melhor e isso nunca vai faltar na minha carreira. Em questão sobre os goleiros, cara, aqui eu acredito muito no trabalho. E pelos dias que eu estou aqui, os goleiros trabalham muito, né? Infelizmente, as coisas não estão acontecendo. Mas a gente tem que continuar trabalhando, continuar fazendo o nosso melhor todos os dias. Tenho certeza que as coisas vão virar, a chave vai virar e as coisas vão acontecer. Bom dia, Tony, tudo bem? Edivaldo, já tive a oportunidade de falar com você no último sábado, após o jogo. Gostaria de saber de você o seguinte: o diretor de futebol, Thiago Reines, me disse em entrevista, no próprio sábado mesmo, que você veio para ser titular. Que o Guilherme Neto, juntamente com o goleiro o Rafael, vão brigar aí pela segunda posição ou para ser o seu reserva imediato. É claro que nós vamos confirmar com o treinador daqui a pouquinho, né? Mas como é que você se sente sabendo disso? Para, de repente, ser o titular, e como você vê o adversário, o Náutico, na sua estreia, lá na casa do adversário? Bom, eu creio que contra o Náutico vai ser um jogo muito difícil, né? Jogar lá, todos sabem que, independente da divisão que o Náutico esteja, é um jogo muito difícil. Em questão da minha chegada, eu acredito que no futebol, quando o diretor ou o presidente vai te contratar e fala que você vai ser titular, isso é conversa, né? Então, você tem que chegar, você tem que ocupar o seu espaço, né? Isso eu procuro fazer todos os dias, né? Independente se vou jogar ou não. Mas eu vim aqui para trabalhar, para dar o meu melhor, respeitando todos os meus companheiros. E acredito que o trabalho ele vai mostrar por si só. E espero poder agregar e ajudar todos que aqui estão. Fechou, Tony. Beleza, obrigado, tá? A gente vai fazer com o Castilho e com o Rafa junto, tá? Daí fica aberto as... Antes de ontem, teve bastante questionamento sobre a janela, posicionamento do Maringá, então por isso que a gente convidou o Rafa aceitou participar hoje da coletiva para tirar todas as dúvidas de vocês, né? E o Castilho também já aproveitando o pré-jogo contra o Náutico, a gente viaja no sábado depois do almoço. Então, abrindo aqui, inverter aqui as perguntas, a ordem. Bom dia, Rafael. Bom dia. Foi dentro do esperado essa janela, a chegada dos 3 jogadores nesse momento, e também a questão de saída, né? Gostaria que você falasse principalmente da saída do Léo Ceará, que eu acho que foi a saída que talvez teria pego a gente um pouco mais de surpresa, até porque ele vinha sendo titular, sempre elogiado o seu futebol pelo próprio treinador, e de repente ele deixa a equipe.
Bom dia. A janela foi dentro do esperado, sim. Acho que a gente tinha outras possibilidades de trazer atletas, mas uma janela muito curta, que nos deu pouco tempo para trabalhar, mas a gente já vinha monitorando vários atletas, né, antes da janela. Eu queria lembrar que nós temos uma nova janela daqui a um mês, temos 3 jogos antes da próxima janela, então já estamos projetando uma próxima janela de movimentações. Sobre a saída do Léo, eu acho que são vários fatores que nos levam a tomar essa decisão. Primeiro fator, acho que depois que nós perdemos o Rodrigo, a dinâmica do nosso tripé mudou bastante, a dinâmica do nosso meio-campo mudou bastante. O Rodrigo era um cara jogador que ocupava muito bem os espaços do nosso meio-campo. E o Léo, dependendo do momento da partida, da fase do jogo, ele talvez vinha sofrendo um pouquinho ali com as perseguições, os duelos. E o outro fator é que o agente trouxe um negócio para nós, do Volta Redonda, Série B de brasileiro, e era vontade do atleta e do agente que ele fosse para uma vitrine melhor do que hoje é a Série C. E para nós também, como ativo do clube, ele é um jogador que tem contrato conosco até o final do ano que vem. Então, para nós também é interessante que, por mais que ele vinha jogando como titular, ele esteja numa vitrine melhor também. E aí a gente tem que lembrar, como gestores do clube, a gente tem que trabalhar com o binômio ali de geração de receita e desempenho esportivo. Então, o Léo entra um pouco nessa linha de a gente poder ter um ativo também numa Série B de brasileiro. E acho que o último fator que é importante a gente dizer também, sem querer entrar muito na parte da comissão técnica, mas nós temos atletas no nosso plantel que podem vir a suprir essa ausência do Léo, né? Temos atletas que vêm evoluindo muito nos nossos treinos aqui, nas nossas sessões de treinamento. Bruno Cheron, temos Vitinho evoluindo muito, temos Ibson evoluindo muito. São jogadores com características diferentes do Léo, obviamente, não são 10 clássicos, assim como o Vinícius Amaral, que chegou agora, um jogador de consistência defensiva muito grande, um jogador que faz muito daquilo que nosso modelo já pede, poucos toques, troca de corredor, romper a última linha. Então, assim, como eu disse, não são atletas que têm a mesma característica do Léo, um 10 clássico. E aliás, que o registro aqui que o Léo, enquanto esteve aqui, né, craque de bola, nos ajudou muito, foi decisivo em muitos momentos, desde da Série D do ano passado, estadual desse ano, Copa do Brasil. Então, fez a sua parte. Então, assim, todos esses fatores que eu disse para você nos levaram a tomar essa decisão, né? Temos peças que podem vir a suprir essa ausência do Léo, a vontade do jogador que também pesa para nós, porque nós queremos jogadores aqui que queiram estar no Maringá, e o fato dele vir aí sofrendo um pouquinho por conta da ausência do Rodrigo também, nas perseguições, nos duelos, tudo isso nos levou a tomar essa decisão da saída. Sobre a janela, a gente trouxe o Tony, que era uma posição que nós tínhamos em uma certa instabilidade no nosso elenco. É um jogador que vem com uma certa experiência, Vila Nova, Guarani, fora do Brasil. O Rai Natalino, centroavante, que vem também, que é um jogador ainda praticamente em formação, né, porque fez 9 gols na base ano passado, no sub-20 do Atlético Goianiense. Já vinha sendo monitorado por nós. Nós fomos lá acompanhar o treino do Atlético Goianiense, vimos o jogador, conseguimos trazê-lo por empréstimo, vem ajudar também, vem agregar. E o próprio Vinícius Amaral, que chegou agora, que já falei um pouco das características dele. Acho que é isso. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jorge Castilho. Acho que minha pergunta cabe aos dois até. Gostaria de ouvir as duas partes que compõem a mesa. Como que vocês avaliam a janela de transferências do Maringá Futebol Clube agora, essa janela curta, de uma semana e meia no máximo que teve, e o que pode se esperar de novas ações do Maringá Futebol Clube na próxima janela, como você disse, daqui a 3 rodadas, e o que esperar também desses novos jogadores que chegaram para compor o elenco do Maringá Futebol Clube, o Tony, o Vinícius Amaral, o Rai Natalino também. O que esperar do Maringá a partir de agora? Pode falar. Lanza, como eu falei, acho que a janela é notório que nós tínhamos a intenção também de trazer o David Braga, né? Nós fizemos proposta para o Atlético sobre o jogador. A proposta foi aceita pelo Atlético, uma proposta de aquisição do jogador. Era um jogador que viria agregar muito, mas nós não conseguimos acordo com o staff do jogador e com o jogador em questões salariais, né? Fugia muito do nosso teto, muito da nossa realidade, tá? E como eu disse, o Tony vem para suprir uma situação que a gente vem sofrendo nas últimas temporadas aí com uma certa instabilidade, um jogador que vem já com uma experiência, 32 anos. O Rai Natalino vem mais com uma aposta, né? Vem para evoluir, como muitos jogadores têm evoluído no nosso plantel, muito em função do mérito do trabalho da nossa comissão técnica, dos nossos analistas que evoluem Ibson, evoluem Vitinho, evoluem Jonathan, que está na nossa zaga, e vão fazer isso também com o Rai Natalino. Tá? E o Vinícius Amaral já é um jogador mais pronto, com 7 gols na temporada. Como eu falei, consistência defensiva, um jogador que
faz muito já das características do nosso jogo, de trocar rápido o corredor, poucos toques na bola, romper a última linha. Então, acho que dentro do que foi possível fazer nessa janela, a gente ficou bem feliz com o resultado dela. Sobre a janela, bom dia. Sobre a janela, achei que foi uma janela importante para nós, mesmo sendo uma janela curta, onde nós conseguimos, de fato, contratar jogador. Tem clubes que nem conseguiu contratar ninguém. Tivemos perdas importantes, mas que faz parte do futebol. São 3 jogadores que foram muito bem avaliados, muito bem monitorados, por isso que estão aqui. Nós não saímos no mercado pegando qualquer jogador que não vá agregar. E eu acredito muito nas peças que estão chegando para juntar com o nosso elenco e fazer e dar continuidade na nossa temporada e fazer uma boa temporada. Jorge, bom dia. É seu hábito, sua metodologia, não divulgar times titulares. Mas uma coisa que se tinha certeza desde o brasileiro da Série D, no estadual, é de que o Léo Ceará era um titular seu. Isso nunca foi questionado, até por conta de que é um jogador para a posição raro. Eu não me lembro de outros profissionais sob seu comando, acho que o Serginho talvez. Você não o tem. Isso é definitivo. Que plano B para ocupar o espaço estratégico que esse jogador ocupar você tem a partir de agora? O Bruno Cheron será a sua aposta? O Vitinho? O que é que você pensa para suprir o lugar do Léo? O Léo é um jogador que eu sempre apostei, sempre falei muito bem, e a saída dele nos pega um pouco de surpresa, mas já foi explicado, e muito bem explicado pelo Rafa, os motivos com o qual o Léo optou em jogar a Série B. Nós temos dentro do elenco jogadores com qualidade para suprir a ausência do Léo, como nós estamos fazendo com a do Rodrigo, com um pouco mais de dificuldade, mas nós estamos buscando acertar nessa questão. São jogadores com características diferentes. Estamos testamos no treinamento de ontem, vamos testar um pouquinho no treinamento de hoje, para ver qual jogador encaixa com o jogo do adversário e dentro daquilo que a gente quer. Então, te falar quem vai jogar é muito difícil nesse momento, até porque nós ainda temos alguns dias de treinamento. Mas muda um pouco a característica do nosso jogo, até pela qualidade que o Léo tem de segurar um pouco mais a bola, de ser um jogador mais pensante e colocar um jogador mais físico que pode nos entregar outras coisas que o Léo não estava nos entregando. Então, existe essa mudança, sim, por conta da saída do Léo, como foi feita uma mudança com a chegada do Léo desde o ano passado, que nós tivemos que ajustar o tripé, fazer com que as coisas acontecessem para o Léo sobressair um pouco, como nós fizemos com o Sérgio também, quando esteve aqui, de não jogar por dentro, jogar por fora. Então, dentro de todo um estudo que é feito dentro do nosso plantel, pela nossa análise de desempenho, a gente em conjunto, a gente escolhendo a melhor peça, vai ser dessa forma que nós vamos fazer contra o Náutico. Tá certo, obrigado. Para o Lacombe, você disse, num dos parágrafos da sua fala de agora há pouco, você disse que o clube precisa de jogadores que queiram estar aqui. Eu boto aspas deste queiram e pergunto, o Léo Ceará não queria ficar aqui? Viola, quando vem a proposta de Série B, a vontade do jogador foi jogar a Série B e a vontade do staff do jogador foi ir para a Série B. E essas vontades, elas se coincidem com as nossas também, porque a gente tem uma vitrine melhor na Série B, com transmissão muito melhor que a Série C, é um ativo do clube que está na Série B. Então, não é que ele, como é que eu vou dizer para você, não é que ele não quis estar aqui, ele quis jogar a Série B. Ele hoje, a vontade do Léo foi jogar uma Série B, e a vontade do empresário dele também foi que ele fosse para a Série B. E dentro desse panorama, como eu disse para você, nós queremos jogadores que queiram de fato estar aqui no Maringá, como acontece com o Maranhão, que teve proposta para sair, quis ficar, como acontece com o Negueba, que teve proposta para sair, quis ficar, como acontece com o Moraes, que teve proposta para sair, quis ficar. Então, o Léo é um jogador que vislumbrou numa Série B, e nós, como clube, vislumbrando a valorização do ativo, também entendemos que fosse a melhor solução, juntando a todos os outros fatores que eu mencionei para vocês aqui. Ô Jorge, hoje a gente já pode cravar, como diz o meu narrador lá, o Eduardo da Jovem Pan News, que o Tony Batista é o goleiro titular para o jogo da estreia já contra o Náutico. E também gostaria de saber de você o seguinte, eu estou notando aí um olhar meio que especial para o Ibson. O Ibson pode ter uma oportunidade na equipe também, dentro da competição, já nos próximos jogos.
E como é que você vai utilizar o Vinícius Amaral? Até porque perdeu também, não é? O Lucas Bonifácio, menino que você vinha dando oportunidade, agora acho que só joga no ano que vem. Boa pergunta. O Tony está trabalhando, veio na condição de buscar o espaço como qualquer outro jogador. Ouvi dizer um pouco antes aí que o Thiago falou que ele veio para ser o titular, né? Diretor, né? Diretor, ele tem que fazer a parte dele. O Tony é um jogador experiente, sabe que o futebol nem sempre a gente se antecipa, a gente espera o campo falar e ele tem consciência disso. Eu acho que isso é mais importante. Entendo a questão do Thiago colocá-lo como titular, só que o campo vai dizer, os trabalhos vão dizer, os feedbacks que o Adilson vai me passando dia a dia, vai dizendo o grau que está o jogador. É lógico, é um jogador experiente e eu acho que vai ser uma briga boa, né? É uma posição que nos últimos tempos tem dado um pouquinho de dor de cabeça para nós, não por falta de trabalho, mas sim por momento. Como nós já tivemos momentos ruins defensivamente, momentos ruins ofensivamente, com os atacantes que não faziam gols. E eu acho que isso é muito normal dentro do futebol e não é a pessoa, é o momento do setor. E isso tem que deixar bem claro. E eles estão trabalhando muito para que eles possam mudar essa questão, independente de quem vai jogar, até porque o Guilherme fez um bom jogo na estreia dele também, na reestreia dele também. Faltou alguma coisa? Ibson. O Lucas é cirurgia, não tem o que fazer. Nós temos que buscar dentro do elenco um substituto de imediato, até porque já tem jogo na segunda-feira e nós já estamos encontrando. O Ibson é um menino que é uma aposta, que tem evoluído, tem chego naquelas métricas que a gente espera. Eu não sei que informação foi essa que você teve, que eu estou olhando ele com outros olhos, que acho que é a primeira vez que eu falo do Ibson. Até para não criar expectativa, né? Porque é um jogador jovem que aos poucos está ganhando espaço dentro do elenco e na hora certa ele será utilizado. Ele treinou bem lá no Country, né? Você teve lá, né? Pode ser. Lanza. Faltou alguém? Chegou agora, né? O jogador o Vinícius Amaral. Pode entrar, de repente, nesse meio campo, com a ausência do Bonifácio? O Vinícius Amaral é um jogador que joga tanto de primeiro como segundo, mas nós contratamos como segundo para fazer aquilo que a gente precisa, que é o que está faltando ainda, e ele tem característica para isso, mas vai demorar um tempo para ele ter a adaptação do nosso modelo de jogo, então eu acredito bastante que ele irá nos ajudar muito de segundo volante. Minha pergunta ela vai para as duas partes de novo. Castilho, tanto você quanto o Rafael vão poder responder essa. Os jogadores que vocês têm contratado, vídeo, por exemplo, do Léo Ceará ano passado, Vitinho esse ano, são jogadores que chegaram ao Maringá contestados por parte da torcida e que ganharam o espaço ou até o brilho dos olhos do torcedor. O Vitinho pelos gols contra o Londrina no Paranense e agora contra o Ituano, e o Léo Ceará por ter sido 10 também durante toda a campanha do acesso da Série D e também, como o Rafael destacou, na temporada 2025. Como que vocês avaliam essas contratações? E aproveito também e pergunto ao Rafael, houve sondagens do mercado internacional por algum atleta do Maringá também? As contratações, Lanza, como eu já falei algumas vezes, elas são muito bem estudadas, são muito bem analisadas. Nem sempre o olhar que nós temos de análise de atleta, o filtro que nós temos é o mesmo do torcedor, até porque o torcedor sempre pede jogador com nome. E aqui a gente não vai trazer jogador com nome. Então já começa por aí. Nós acreditamos no que a gente está vendo, a gente acredita na análise que é feita, por isso que a gente traz o jogador. Nós não vamos escutar o que o torcedor está pedindo, o que a imprensa está falando, porque o modelo de jogo nosso é um modelo de jogo diferente e nós temos que trazer jogadores que encaixem no nosso modelo de jogo. Por isso que surpreende vocês. E não nos surpreende porque quando a gente vai buscar, a gente já sabe que o jogador pode entregar e acaba também evoluindo dentro do nosso dia a dia, no nosso modelo de jogo. Qual era a outra? Se houve sondagem do mercado internacional para atletas do Maringá nessa janela. Teve, Lanza. Teve sondagem do Japão pelo Moraes e da Coreia pelo próprio Léo Ceará. Teve sim. Do Léo Ceará retornar, no caso, para a Coreia. Não para o mesmo time.
mas teve sim proposta da Coreia e pelo Moraes do Japão. Posso só perguntar aqui rapidinho, a saída do Mirandinha, Jorge, você também sempre elogiou o Mirandinha, né? E de repente agora ele foi vendido de forma definitiva, não vai mais vestir a camisa do Maringá, pelo menos nesse primeiro momento. Como é que você analisou a saída dele? Feliz pelo jogador, por uma venda, para o clube também foi bom, para o jogador foi importante, nós já não estávamos utilizando porque ele não estava aqui. É um jogador que sempre me ajudou enquanto esteve, mas é um jogador que também sempre deslumbrou estar em outra prateleira do futebol brasileiro, e a gente sempre respeitou esse momento dele. Eu acho isso bacana da parte da diretoria, que não são todos os clubes que fazem isso. Às vezes abrem mão de grandes jogadores pela vontade do jogador e não pela do clube. E eu espero que ele consiga desempenhar um bom papel lá e que as coisas possam acontecer para ele. Fechou? Valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Castilho.